Olá, alunos. Na aula de hoje nós vamos detalhar para vocês como funciona o circuito elétrico de um refrigerador comum, refrigerador de uma porta básico. Na figura aí vocês podem ver a representação esquemática de um refrigerador, contendo suas partes, então seus componentes. Vocês podem ver o compressor que está detalhado aqui à esquerda. Em seguida, à direita, nós temos o termostato, o relé de partida e o protetor térmico. Observem que o protetor térmico e o relé de partida estão aqui na esquerda, nesse alojamento que tem à esquerda do compressor. No sistema de refrigeração que vocês podem acompanhar aí, vocês podem observar então o condensador, o evaporador, o dispositivo de expansão, nosso tubo capilar que está enrolado junto da linha de sucção que vem do evaporador, e o filtro secador, que é o último componentezinho ali no final do condensador. Nesse desenho que nós temos aí representado acima, vocês podem observar o diagrama elétrico de um refrigerador, similar ao que havia mostrado na primeira parte do vídeo. Então temos uma tomada de energia, essa energia segue, então vamos imaginar que ela siga por essa fiação ali representada, ela vai passar então pelo termostato, e o termostato, se no caso acusar a necessidade de refrigeração no refrigerador, vai permitir com que ela passe, os contatos vão estar fechados, vai permitir com que ela passe e chegue até o relé de partida, que é esse próximo componente que está representado ali na sequência. No relé de partida, você vê que existem contatos que podem fazer a conexão com o enrolamento principal e com o enrolamento auxiliar do compressor. Na verdade, o enrolamento principal, que é o que mantém o compressor funcionando nos ciclos de refrigeração, ele não tem um torque suficientemente alto para a partida do compressor. Quando essa partida é demandada, então a tendência é de que a corrente ela suba num valor tal que a bobina solenoide do relé ela cria um campo magnético fechando os contatos do relé e permitindo que a corrente também passe pelo enrolamento auxiliar que está representado nesse ponto do nosso desenho aí. Quando isso é feito, então, há um torque adicional, suplementar, auxiliar, vamos dizer assim, de partida, que faz com que o compressor, então, arranque, né, e feche o circuito. Observe que está sendo demonstrado aí para vocês que a corrente passa pelo protetor térmico, que é o componente que tem essa função de proteger o compressor contra aumentos de temperatura ou aumentos de corrente, ocasionados, por exemplo, por oscilação de tensão na rede. Aí, então, os nossos componentes que a gente acabou de mostrar para vocês, a bobina solenoide do relé de partida, o termostato, o termostato, então, ele é programado para atuar permitindo que o refrigerador mantenha um ambiente refrigerado dentro de uma faixa de temperaturas, que é a faixa de temperaturas considerada adequada para a conservação de alimentos, ok? Então, por exemplo, se nós estabelecemos que o refrigerador vai funcionar, vai operar na faixa compreendida entre 2 e 6 graus, nós estamos dizendo que ele vai, então, o termostato vai permitir que ele desligue sempre que a temperatura atingir 2 graus e que, abrindo seus contatos, portanto, né? E vai retornar a ligar quando a temperatura atingir os 6 graus no interior do ambiente refrigerado, fechando então os contatos do termostato. Nesse desenho, então, que está representado abaixo do primeiro, nós vamos rever então o caminho da corrente, da energia, passando pelo termostato, pelo relé de partida, pelo enrolamento principal ou de marcha do compressor e seguindo até o protetor térmico e retornando então para, vamos dizer, para o neutro da energia elétrica. Esse circuito de baixo,
conforme ele está representado agora, através da linha vermelha que passa por ele, representa o refrigerador ao longo do funcionamento normal dele, enquanto ele está operando, enquanto ele está refrigerando. E esse circuito de cima representa o caminho da corrente elétrica no momento da partida, quando aquele torque adicional é requerido para o compressor entrar em funcionamento, entrar em marcha. Muito bem, alunos, agora então nós vamos relembrar com vocês o procedimento para o teste das bobinas do enrolamento interno de um compressor. Teste de enrolamento interno, também chamado teste de bobina do compressor. Então, assim, como é que a gente faz esse teste? Na figura você tem representado um multímetro na escala uma escala de tensão de resistência ôhmica, apropriada, e um compressor na parte onde se consegue ver os 3 pinos que saem de dentro da carcaça do compressor. Para que nós determinamos os pontos a que corresponde cada um desses pinos e o enrolamento então que cada um deles conecta, o procedimento de teste ele é basicamente medir a resistência ôhmica em cada um dos 3 pinos. Na figura ali você tem, por exemplo, que uma primeira medição está sendo feita nos 2 pinos na parte superior da figura à esquerda, correspondente então ao enrolamento de marcha ou principal, né? Em seguida faz-se a medição nos demais, então nos demais enrolamentos, e aí você vai anotar, né? Nós vamos anotar o valor que foi lido para cada um desses pontos. E é curioso que você observa o seguinte, você vai ter 3 valores, né? Sendo que um deles será sempre a soma dos outros 2. Aí está sendo marcado, então, o enrolamento correspondente à soma dos outros 2, que está representado na figura pelos pontos P e A, ou seja, essa é a medida correspondente a todo o enrolamento, todos os 2 enrolamentos do compressor. Portanto, ele é o maior valor, né? Quando você achar o maior valor, vai sobrar um pino que não foi... que não está sendo tocado pelas ponteiras do multímetro. Esse pino é exatamente o comum, né? Então nós já achamos o comum no nosso esquema de ligação do compressor. Depois, então nas 3 medições que nós vamos executar, recapitulando, nós vamos achar 3 valores. Um deles é a soma dos outros 2. Quando a gente achar esse que é a soma dos outros 2, o pino que sobrou vai ser o pino comum. Depois o pino correspondente ao menor valor de resistência ôhmica vai corresponder ao pino P do enrolamento principal. E o que sobrou então vai ser o enrolamento auxiliar. E assim nós identificamos todos os componentes de resistência do compressor. Então é isso. Espero que tenham entendido e até a próxima aula.